Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Shalom! Que grande alegria estarmos juntos mais uma vez para darmos continuidade aqui ao nosso curso de Bioética e as Ameaças à Vida Humana. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula, que tem como tema, está aqui do meu lado, acho que aqui, Homem e Mulher Vocacionados ao Amor. Mas, Renato, isso não é um tema muito teológico, não é um tema assim muito voltado para a sexualidade humana. Sim. E se a gente não se fundamenta na sexualidade humana, ou seja, a respeito da verdade e do significado daquilo que é o homem, verdade e o significado daquilo que é a mulher e da sua vocação original, a gente começa a olhar o homem de uma forma só bidimensional ou monodimensional, quando na verdade nós temos muitas dimensões e precisamos olhar o homem e a mulher sob todas as suas dimensões, porque sem compreender o homem de forma integral, a gente vai olhar para o homem de forma torta, de forma errada, de forma limitada, tá bem? Então hoje nós vamos usar muito de um assunto que eu também gosto pra caramba, que é o assunto da teologia do corpo, tá bem? Aliás, a teologia do corpo e a bioética se casam de uma maneira assim maravilhosa, né? Então é um tema que eu sugiro muito vocês que estudem, tá bem? Já coloquei lá na nossa pasta do Google Drive material de apoio para vocês, subsídio para essa aula aqui, para nossa quarta aula. Então já olhem lá, já tem lá, não tem o link do Google Drive, me pedem lá no grupo do Zap que eu passo para vocês, tá bem? Sugiro fortemente também para quem quiser comprar esse livrinho aqui do Christopher West, tá bem? Teologia do Corpo para Principiantes, tá? É excelente, excelente mesmo, uma introdução básica à Revolução Sexual por João Paulo II. É bem baratinho, tá? Você compra pela internet, tem muitos lugares, em muitas fontes. Eu comprei o meu pela editora Miriam e eles entregaram na minha casa, tá? É bem tranquilo de comprar, vale a pena demais. Vou usar ele como base hoje para nossa aula. Para quê? Para a gente introduzir as aulas que virão, tá bem? A partir dessa aula nós vamos começar a falar um pouco sobre a moralidade do matrimônio, sobre a moralidade dos atos humanos, a moralidade do ato conjugal, para depois a gente partir, por exemplo, para reprodução medicamente assistida, para depois nós partirmos para o aborto, porque sem a gente dar uma fundamentação sobre a moral, sobre os atos humanos envolvidos em todos esses pontos, a gente vai partir para uma bioética olhada de uma maneira limitada, né? Do ponto de vista da abrangência que ela tem. Tá bem? Então, vamos lá, vamos começar aqui falando desse assunto tão importante, né? A vocação do homem, o amor. Né? Essa é uma frase, inclusive, do Papa Bento XVI. Presta atenção, né? Vamos lá, presta atenção aqui, vamos focar na nossa aula, tá? Eu pretendo que não seja uma aula longa, porém tem muitos conceitos importantes. Alguns vocês já dominam, outros talvez não. Então, presta atenção para a gente seguir aqui com o nosso raciocínio. Na Familiares Consórcio, né, o Papa João Paulo II diz essa frase aqui que eu acho maravilhosa, por isso eu coloquei ela para começar essa nossa aula. Todo ser do homem, na sua totalidade, é chamado ao amor. O amor é a fundamental e originária vocação do homem. Vejam, presta atenção, olhe para cá. Tudo que nós fazemos na vida, tudo aquilo que nós utilizamos, todos os recursos que nós lançamos mão, seja um aparelho de telefone celular, seja uma caneca, né, a minha aqui até em homenagem aos irmãos lá de Cabo Verde que me deram de presente, seja um mouse, né, de um computador, tudo tem uma finalidade. Tudo que é fruto de uma inteligência racional, tudo que é fruto de algo que vem de uma ideia para atingir um determinado fim, tem uma vocação, ou seja, tem um chamado originário, tem uma finalidade, tem uma especificidade, uma razão de existir. A razão de existir desse telefone celular aqui é que eu possa me comunicar com as pessoas, né? Seja por meio de ligação, seja através de redes sociais, seja como for, né? O objetivo de existir dessa caneca aqui é ela colocar líquido, no meu caso aqui, café com leite, né, que eu estou tomando. Então, tudo que existe tem uma finalidade.
E para que ele cumprisse aquela finalidade, para essa xícara cumprir a finalidade dela, ela tem uma forma, ela tem uma matéria, ela foi pensada para que a forma dela, a matéria dela, cumprisse a finalidade de existir dela. E se nós utilizarmos, por exemplo, o meu telefone celular, que foi criado para me comunicar, ou seja, ele é um aparelho relativamente delicado, e eu pego ele aqui para fazer um cálcio aqui na minha mesa, se ela tiver bamba, ele vai fazer o cálcio na mesa, não vai ter problema nenhum, a mesa vai ficar firme. Porém, o aparelho de telefone celular não foi criado para isso. Por mais que ele funcione daquela maneira, ele vai ser destruído ou vai ser utilizado de uma forma que ele vai estar sendo quebrado, mal utilizado, e por mais que esteja servindo naquela hora, ele não foi feito para aquilo. Mesma coisa se eu pegar essa xícara aqui para bater bife de carne, né? Vou bater o bife até uma hora que eu vou quebrar a xícara, por mais que o bife fique macio, porque ela não foi feita para isso. E a grande pergunta que nós temos que nos fazer é: qual é a razão original do homem ter sido chamado à vida? E a partir disso nós entendermos que o homem tem uma forma, que ele foi pensado, que ele tem uma matéria, que ele tem uma constituição natural que foi criada para cumprir uma finalidade. É assim que nós temos que olhar para o homem. E todo homem, desde o embrião até uma pessoa que está nos últimos dias da sua vida deitada no leito de uma cama. E João Paulo II diz com muita clareza, né? Todo ser do homem, na sua totalidade, é chamado ao amor. Ou seja, a nossa vocação, o nosso chamado original é o amor. Tudo em nós está a serviço do amor e do amar. Tudo em nós foi criado com essa finalidade. A nossa forma, a nossa matéria, a nossa psique, o nosso corpo, a nossa estrutura, a nossa alma, tudo nos foi dado com esse fim, para que a gente atinja essa finalidade. E o amor é a fundamental e originária vocação do homem. Se nós não entendemos o homem a partir desse olhar verdadeiro, se nós não entendemos o homem a partir desse olhar integral e original, nós corremos o risco de subjulgar quem é o homem. E ao subjulgar quem é o homem, nós corremos o risco de fazer com que o homem seja usado e abusado fora da sua finalidade. E com isso o homem se torna ferido, com isso o homem se torna deformado, com isso o homem se torna alguém fora daquela imagem original que Deus tem dele. E quantos de nós conhecemos pessoas que vivem assim, não é verdade? Renato, o que isso tem a ver com bioética? Tudo a ver com bioética. E já já vocês vão começar a entender um pouco melhor, tá bem? Vamos lá, dando seguimento aqui, João Paulo II, na sua carta às famílias, que ele escreveu, se eu não me engano, no ano de 1994, tá? Posso estar errado, eu não coloquei o ano aqui. O amor a qual o homem é chamado não é um amor egoísta, centralizado em si, mas um amor que se doa, oblativo, exigente, né? Nós que fazemos parte da comunidade da obra Shalom, ouvimos falar isso o tempo inteiro, né? Pelo nosso fundador, que nós somos chamados a esse amor que se doa, que se entrega, que se dá. E essa é a nossa mais profunda realização de fato. Então vamos seguindo aqui. Nisto está a beleza do verdadeiro amor, a exigência, porque deste modo constrói um verdadeiro bem ao homem e irradia-o também a outros homens. Então aí está a realização do homem. Lá na nossa primeira aula, a gente falava um pouco a respeito do individualismo que impera na nossa geração. O homem que quer se voltar cada vez mais para si mesmo, para os seus próprios propósitos, para os seus próprios bens, para o seu próprio interesse. Ou seja, uma inversão da mão daquilo que é a via verdadeira e autêntica de realização do homem. E quando o homem inverte essa via, ele não inverte simplesmente a via de algo acidental. Ele inverte a via daquilo que é substancial para que ele alcance a sua verdadeira felicidade. Então, se nós olhamos para a vida, aí eu chego na bioética, né? Se nós olhamos para a vida do homem fora do seu propósito original, se nós olhamos para a vida do homem fora daquilo que substancialmente realiza o homem, que é aquilo que gera de fato a sua felicidade verdadeira, nós estamos olhando para a vida do homem de uma maneira que nós diminuímos, ou nós reduzimos, ou nós deformamos a sua verdadeira realização e o seu verdadeiro bem.
E é impossível ser ético, ser moral, defender a vida se nós sequer entendemos a finalidade da vida. É a mesma história de colocar o telefone celular para servir de calço numa mesa. Então, se nós não entendemos, por exemplo, o sentido da nossa sexualidade, para que o nosso corpo existe, para que existe a minha sexualidade, a minha psique masculina, o meu jeito de ser masculino, por que eu fui feito assim, complementar a uma mulher que não foi feita como eu, né, no sentido complementar da coisa? Se eu não entendo isso, eu não entendo sequer quem eu sou, muito menos quem o outro é. E como eu vou dar valor a uma vida que eu não entendo a sua finalidade? Tá claro? Então nós vamos aqui falar a respeito do amor humano, a respeito do amor do homem por uma mulher, a partir do plano original de amor, do amor de Deus, como ele pensou o sexo, como ele pensou a sexualidade, como Deus pensou o criar o homem e a mulher, porque não enxergar a partir deste olhar é olhar o homem de uma forma muito reduzida, mas muito reduzida mesmo. É como você olhar para uma pessoa como se ela fosse um mero pedaço de carne, né? Alguém para simplesmente satisfazer os seus afetos, os seus desejos, os seus instintos. Então, é uma forma muito reduzida de enxergar um homem. Então, vamos em frente aqui, seguindo. Antes de eu seguir aqui em frente, vai lá. Partilha aí de 2 em 2 o que você está entendendo até agora, se você pegou o fio da meada aqui do que eu estou querendo falar, se você está entendendo ou não isso que eu estou falando a respeito de quem é o homem, qual é a finalidade da vida do homem e o fato de Deus ter nos dado uma constituição natural que tudo aponta para o amor, o meu ser físico e o meu ser espiritual. Partilha aí de 2 em 2, vai lá, rapidinho. Amém? Vamos lá, dando sequência aqui. Pessoal, para que a gente entenda de fato o que é o sexo, o que é a sexualidade humana, qual é a beleza constitutiva da realidade conjugal, a gente precisa reivindicar a verdade a respeito do sexo, a verdade a respeito da sexualidade humana. E por que Deus quis nos fazer assim? Prestem atenção, se nós somos vocacionados ao amor, Deus nos fez de uma forma que, sem o amor, nós sequer seríamos humanos. Mas Deus nos fez de uma forma diferente de todos os outros animais. E é preciso que a gente enxergue essa beleza para a gente entender o que significa o sexo e a sexualidade para um ser humano. Que é absolutamente diferente do que significa o sexo e a sexualidade para qualquer outra espécie. Então vamos lá, vamos com calma. João Paulo II, na Evangelium Vitae, diz o seguinte, no número 97. Seria ilusão, preste atenção nessa frase, seria ilusão pensar que podemos construir uma cultura verdadeira da vida humana. Para quem nunca leu a Humanae Vitae, eu sugiro que vocês leiam a Humanae Vitae, tá? Que é uma encíclica poderosa, né? Que Paulo VI escreve sobre a vida humana. Não é sobre o sexo, a sexualidade, o que é moralmente certo ou errado. Ele escreve sobre o que é a vida humana. E ao escrever sobre o que é a vida humana, ele fala sobre a transmissão da vida humana. A forma como a vida humana ela é transmitida, como o homem serve de co-criador junto com Deus Pai. E João Paulo II, nessa mesma pegada, diz o seguinte: seria ilusão pensar que podemos construir uma cultura verdadeira da vida humana, uma cultura da vida, se não aceitarmos e experimentarmos. Não é simplesmente aceitar aqui, ó, intelectualmente. É também experimentar. E como é que eu experimento? Eu experimento vivendo. Eu experimento acolhendo. Eu experimento encarnando. Eu experimento me decidindo por isso. Por isso, meus irmãos, eu olho aqui nos olhos de vocês e digo o seguinte: não permitam que na vida de vocês a bioética seja conceitual.
É preciso que na vida de vocês a bioética seja algo experimental, que vocês vivam, que vocês testemunhem, que vocês demonstrem com a vida de vocês que a bioética é uma verdade a ser defendida, proclamada e vivida. Tá bem? Então ele diz, se não aceitarmos e experimentarmos a sexualidade, o amor e a totalidade da vida segundo o seu significado verdadeiro, ou seja, nós precisamos entender qual o significado verdadeiro da totalidade da vida, da sexualidade, do amor. Nós precisamos entender que entre essas realidades, a sexualidade, o amor e a totalidade da vida, elas têm uma interconexão íntima. Que conexão é essa? Por que a minha sexualidade tem tudo a ver com a minha vocação a amar? E o que isso tem a ver com a totalidade da minha vida? Quando Deus pensa o homem enquanto ser, enquanto natureza humana, corpo e alma, e dá a esse homem a vocação de amar, dá a esse homem esse chamado tão belo, tão maravilhoso que é viver por amor, para o amor, em vista do amor, Deus pensa esse homem de uma forma sexuada. Nós poderíamos perfeitamente ser como as plantas, né? Ou perfeitamente sermos como as bactérias que se reproduzem por cisparidade, né? Por bipartição. E nós não somos assim, Deus não nos pensou assim. Então, o que Deus pensou quando Ele criou o homem? Por que Deus cria o homem complementar, homem e mulher? Por quê? Por quê? Para quê? E onde está a beleza e a dignidade disso? É isso que nós vamos ver nessa aula. Para quê? Para que isso sirva de fundamento para que a gente estude todos os outros temas que estão por vir. Tá bem? Então vamos lá. Deus, sexo e o sentido da vida. Eu vou citar aqui algumas catequeses de São João Paulo II sobre teologia do corpo. E eu sugiro depois que vocês leiam essas catequeses, se vocês puderem. Se eu não me engano, eu tenho até o compilado dessas catequeses que eu posso colocar lá no Google Drive para vocês, tá bem? A teologia do corpo representa muito mais que uma reflexão sobre sexo e o amor conjugal. Através da objetiva da união, do matrimônio e da união numa só carne dos cônjuges, descobrimos o sentido de toda a existência, o sentido da vida. Meus irmãos, prestem atenção, isso não é um detalhe. Isso não é um detalhe. Através da objetiva do matrimônio, ou seja, através do olhar que nós lançamos sobre o fato do homem e a mulher serem uma só carne, enquanto vontade criadora original de Deus, tem uma razão que está vinculada à nossa finalidade existencial. Deus vincula a nossa finalidade original, ou seja, essa xícara tem por objetivo acumular líquido aqui para que eu possa me hidratar. Esse telefone tem por objetivo me comunicar com os outros. A minha vida tem como sentido amar. E a forma que Deus me deu para que eu viva e exerça isso passa pela objetiva do matrimônio, passa pela união numa só carne dos cônjuges. E aí nós descobrimos o sentido de toda a nossa existência. Nós descobrimos o sentido da vida. Seguindo aqui, senão eu vou ficar falando só disso, né? No corpo do homem está inscrita a sua vocação para o amor. Gente, isso é belo demais. Isso é belo demais. Cristo restaurou a ordem do amor no mundo gravemente corrompido pelo pecado. É muito simples nós entendermos isso, né? Eu fico imaginando, meu microfone está meio solto aqui, mas eu vou deixar ele quieto aqui, se ele ficar se mexendo, deixa ele aí. Eu fico imaginando quando Deus cria o homem e permite ao homem viver aquela solidão original em que Deus cria o homem, cria Adão, sem que ainda existisse Eva. Pensa na angústia do homem ali. E Deus coloca o homem ali no jardim, bota ele para fazer um dever de casa, né? Qual é o dever de casa? Coloca aí o nome em todas as criaturas que você estiver vendo. Vai colocando, né? Os bichos vão passando, você vai dando nome, vai dando nome, vai dando nome. E Adão angustiado. Por quê? Porque a finalidade da existência dele é amar, é dar-se, é ter alguém com quem
partilhar a sua vida, alguém para quem se ofertar. A vida dele era uma angústia profunda, era uma aflição profunda, porque ele se via capaz de algo que ele não tinha com quem realizar aquele algo. Olha que terrível. Nós fomos feitos para o amor, e sem ter a quem amar, o homem não se satisfaz e não se realiza sozinho. E Deus dá pedagogicamente ao homem aquela tarefa de ficar ali anotando o nome dos animais, porque antes ele diz ao homem assim, não é bom que você esteja só, né? Aí Adão deve ter falado, rapaz, finalmente ele reconheceu, né? Finalmente ele entendeu que não tem condição de eu ficar sozinho. Agora ele vai finalmente realizar esse anseio que eu tenho aqui dentro do meu peito de me relacionar com alguém. E aí Deus vai falar assim, agora anota aí o nome dos bichos. E Adão vai anotando ali, eu fico imaginando a expectativa dele na hora dele ver alguém que fala assim, agora finalmente eu encontrei. E nunca que encontrava. Nunca que chegava a tal daquela ajuda, né, que Deus prometeu. Não é bom que você esteja só. Agora presta atenção, queridos. Por que essa pedagogia de Deus? Porque Deus dá à mulher só depois que o homem reconhece a sua solidão. Prestem atenção. Isso aqui é muito importante. Era preciso que o homem, em primeiro lugar, reconhecesse que a sua solidão originária, a sua solidão original, aponta para um outro matrimônio que não era com a mulher. É o matrimônio do Apocalipse. São as núpcias do Cordeiro. Era preciso que o homem entendesse, em primeiro lugar, que a sua vocação mais alta, mais nobre e eterna é uma núpcia com o Pai, com Deus. Com Ele nós somos chamados a viver um eterno matrimônio. Com Ele nós somos chamados a nos unir intimamente para sempre, eternamente no céu. E Deus precisava que o homem entendesse que não estava aqui na terra a sua realização, mas sim em Deus, com Deus e para Deus. E aí quando o homem entende que de fato existe em Deus algo que me une, com o qual eu sou chamado a me unir, Deus dá ao homem, aqui na terra, aquilo que seria um sinal para o homem e para todos os homens dessa aliança de amor do Apocalipse, Deus dá no Gênesis. Essa aliança de amor que nós somos chamados a viver lá no Apocalipse, a núpcia com o Cordeiro, Deus coloca como prelúdio, como sinal, como uma antecipação, como um mistério revelado ao homem, a mulher. Para que, unido a ela, ele entenda como se realiza o amor. Como se vive numa união livre, total, fiel, perfeita, integral com ela. Para que aquela união fosse para o homem um sinal da comunhão e do amor que ele é chamado a viver com Deus. Porque essa é a comunhão da Trindade. E aí Deus, depois que o homem entende nessa sua solidão original que ele é chamado a viver em comunhão com Deus, Deus dá ao homem a mulher. E é muito interessante porque quando Deus dá ao homem a mulher, o homem olha para a mulher e ele se encontra na mulher. Quando o homem olha para a mulher, ele diz, agora sim, eis aí o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Agora eu posso me entender como homem. Quando um homem é de fato homem, ele faz com que a mulher se enxergue como mulher plenamente. E quando uma mulher é plenamente mulher, ela faz com que o homem se enxergue como homem plenamente. Por quê? Está aqui. No corpo do homem está inscrita a sua vocação para o amor. E nenhum homem é capaz de se entender como homem se ele não tem o corpo de uma mulher, onde ele entende o lugar que ele é chamado a se dar, para quem ele é chamado a se dar, por quem ele é chamado a ofertar a sua vida. A vocação do corpo de um homem é incompreensível se ele não tem uma mulher para quem se dá. Entendem, meus irmãos? Isso é muito importante de nós entendermos. Eu jamais poderia me entender como homem se eu não tivesse uma mulher para me entender, para me fazer me entender. Como eu entenderia a minha própria biologia? Como eu entenderia até o meu chamado reprodutivo se eu não tivesse uma mulher? Como a mulher pode entender a existência do seu útero, dos seus ovários, da sua tuba uterina?
Como ela poderia entender a razão de existir dos seus seios se ela não tivesse um homem que, por outro lado, tem uma corporeidade complementar com pênis, testículos, espermatozoides? Como? Como? Vocês entendem que o plano original de Deus, ele é integral. Ele chama o homem ao amor, mas chama o homem ao amor fazendo com que duas criaturas complementares sejam chamados à vida, para que um se doando ao outro complementarmente sejam sinal e significado do amor que Deus vive na Trindade. Por isso nós somos imagem e semelhança dele. Então, para a gente entender, continuar aqui o raciocínio, talvez eu esteja indo muito fundo, mas me acompanhe, tentem me acompanhar, por favor. O mistério divino é revelado na carne humana. Prestem atenção na beleza disso, para que isso nos ajude a iluminar os homens, para que eles entendam quem é o homem, quem nós somos, que carne é essa, que biologia é essa, que vida é essa que a ética defende. O mistério divino se revela na sua carne. Quando Deus te vê, ele se vê em você. Quando eu vejo um homem ali, eu vejo a Deus que se dá, que se revela. Deus que se encarnou por amor àquele homem. E existe uma beleza e uma dignidade naquele homem que ninguém toca naquilo. Presta atenção. Deus revela seu segredo mais íntimo. Rapaz, isso é muito sério. Quando você está assim diante de uma pessoa que diz, quero te falar um segredo, cara. Preciso te contar um segredo. Se uma pessoa te revela um segredo íntimo dela, você fica se sentindo até enobrecido, ele vai me revelar um segredo, Então é algo que eu preciso guardar, é algo importante para ele. É algo que eu preciso olhar com todo um cuidado, Que eu tenho que guardar aquilo com todo um olhar de cuidado, de carinho. E quando Deus revela o seu mistério? O que a gente faz quando Deus revela o seu mistério? O que você faz com esse mistério? Qual é o valor que você dá a esse mistério revelado de Deus? E que mistério é esse? Presta atenção. Deus revela seu segredo mais íntimo. Olha isso, gente. Deus mesmo é eterno intercâmbio de amor. Pai, Filho e Espírito Santo. E nos destinou a participar desse intercâmbio. Providencialmente, nós estamos na semana de Corpus Christi e acabamos de celebrar a Santíssima Trindade, no domingo. Deus revela quem ele é. Deus é três. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um intercâmbio de amor. Deus é uma família de amor. Deus não é sozinho. E pelo fato dele não ser sozinho, ele não nos fez para nós sermos sozinhos. Ele também nos fez para vivermos essa mesma dinâmica. E se Deus não é sozinho, ele jamais faria de nós seres para vivermos sozinhos. Então Deus, quando pensa o homem, a finalidade do existir do homem, Deus não podia fazer o homem sozinho. Era preciso que o ser imagem e semelhança de Deus fosse algo que de fato cumprisse, realizasse visivelmente aquilo que Deus é. Então, essa afirmação resume o mistério último de Deus e expressa o sentido último da existência humana, o amor. Se Deus precisava nos fazer para amar, ele precisava nos fazer de forma que houvesse um intercâmbio de amor entre os homens que revelasse como Deus vive na Trindade. E é interessante porque nos estatutos da comunidade Shalom, a gente lê exatamente isso, Que a nossa vida fraterna deve ser um espelho, um reflexo da Santíssima Trindade, mas não é disso que eu quero falar. A Trindade é uma comunhão de amor. Isso ocorre, presta atenção, quando as pessoas se doam umas às outras em amor e serviço. Somos fruto, imagem e semelhança deste amor. Somos fruto, não somente imagem e semelhança, mas também somos frutos desse amor que Deus transborda ao nos escolher e dar sim à nossa vida. Mas, por consequência, também somos chamados a este mesmo amor. E aí, meus irmãos, antes de pedir para vocês partilharem, Deus precisava se revelar. Deus precisava se fazer entender.
Deus precisava que nós compreendêssemos como Ele ama. E por isso Ele fez homem e mulher seres complementares e chamados ao amor. Para que nessa atração, para que nessa comunhão, para que nessa união numa só carne do homem e da mulher, visivelmente nós pudéssemos ver o mistério invisível de Deus que ama. Por isso o matrimônio, em toda a Sagrada Escritura, é a figura mais utilizada para representar o amor que Deus tem por nós. Nenhuma outra figura é tão utilizada quanto um matrimônio. Porque existe uma dignidade, uma profundidade naquilo que é o matrimônio, existe ali uma determinação original de Deus, não só como simbolismo, não é só uma simbólica, é algo de fato, é algo de fato, inclusive sacramentalmente, a união do homem com a mulher, como um significado e como uma realização da sua vocação mais original, que é o amor. Partilha aí de 2 em 2, que a gente continua já com esse raciocínio. Vai lá, partilha aí de 2 em 2, por favor. Amém? Amém? Vamos lá? Então, queridos, para a gente dar continuidade ao nosso raciocínio aqui, que mistério é esse escondido na sexualidade humana? Por que o ato conjugal? Por que a transmissão da vida? Por que o sexo? Por que o amor entre o homem e a mulher é algo tão importante, tão sagrado, a ponto da igreja defender com unhas e dentes a dignidade do ato conjugal? E na verdade, esse é o grande pilar, né, que eu preciso levantar aqui nessa aula. Que mistério é esse escondido na sexualidade humana? Eu já deixei aqui vários spoilers, né? Deus imprimiu em nossa sexualidade o chamado a participar numa versão criada, entre aspas, da sua eterna comunhão de amor. Ser uma só carne revela uma profunda comunhão de pessoas e não apenas de sexos. Pois o ato conjugal, enquanto expressão de amor-doação, é por excelência uma potencial fonte geradora de uma terceira pessoa. Meus irmãos, isso é forte demais. Quando nós lemos, e eu não quis pegar a Sagrada Escritura para ganhar um pouco de tempo com vocês, quando nós vemos a narração da criação da mulher, ali Deus vai colocando toda a criação em ordem, né? Vocês vão percebendo, Deus diz, faça-se a luz e a luz se faz. E Deus vai criando todas as coisas, por fim ele cria o homem, e depois ele vai dando a finalidade da existência de cada coisa dentro da ordem que ele pré-estabeleceu para a realização e para o cumprimento da finalidade de cada uma dessas coisas. E prestem atenção, quando Deus cria o homem já vai para cima da mulher batendo asa, né? Já vai ali para cima dela, agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, vem aqui, vamos dar um passeio no jardim. Deus fala, não, peraí que o passeio no jardim vai depois da minha última ordem. E Deus dá uma última ordem ao homem. Deus diz, por isso, ela de fato é osso dos seus ossos, carne da sua carne. Porém, você deixará o teu pai e a tua mãe, e você se unirá a ela, e vocês serão uma só carne. Uma só carne. Por que esse uma só carne? Porque o amor conjugal, o ato conjugal, a união do esposo com a esposa em santo matrimônio, é uma figura visível que mostra a união de Cristo com a igreja. A forma como Cristo se dá para a igreja é a forma como o homem se dá para a mulher. E vice-versa. Então, não pode ser de qualquer forma.
Por isso que toda perversão da sexualidade é um atentado contra a finalidade da sexualidade humana e do próprio ato conjugal, porque se ele não for vivido dentro daquilo que Deus pensou, ele é uma agressão à nossa própria finalidade, à nossa finalidade original, ao plano original de Deus para a nossa sexualidade. Quando Deus pensa o homem e mulher, quando Deus pensa a natureza humana sexuada, presta atenção aqui comigo agora, presta atenção. Isso quer dizer que o homem individualmente é imagem e semelhança de Deus. Mas o homem é ainda mais imagem de Deus. O homem é ainda mais semelhança de Deus quando ele é feito homem e mulher e os dois unidos uma só carne. Ali você entende de fato a semelhança do homem com Deus. Quando o homem se une em amor com a sua esposa, por exemplo. Ali nós somos imagem e semelhança de Deus naquilo que originalmente Deus quis significar com a união conjugal. O amor sexual retrata também a união de Deus com a humanidade, como eu citei um pouco atrás, falando lá do livro do Apocalipse. E aqui fazendo uma referência a Efésios 5, como eu citei São Paulo falando de Cristo com a igreja. Cristo é o esposo que desposa a igreja, dando por ela o seu corpo. Meus irmãos, olha a beleza da dignidade, da nossa vocação ao amor. E como fruto dessa doação, da mesma maneira que na Trindade Deus se dá inteiramente ao Filho, o Filho acolhe inteiramente o Pai, que se devolve inteiramente ao Filho, que se devolve inteiramente ao Pai. E essa dinâmica e esse movimento de amor é de onde procede o Espírito Santo. Também nesse movimento e nessa dinâmica de amor, de um amor livre, total, fiel e fecundo do homem com a mulher, surge dali uma terceira pessoa, que é o filho daquele casal. Por isso a dignidade do amor conjugal precisa ser preservada. Por isso a moralidade do amor sexual precisa ser preservada vigilantemente. Estão alcançando o raciocínio, meus irmãos? Vamos seguir aqui em frente. Justamente por conta dessa vocação que o amor sexual traz em si, na sua constituição original, o nosso corpo é alvo de uma grande batalha. Existe uma grande batalha entre o sentido que nós precisamos dar à nossa vida, ao nosso corpo e à vivência da nossa sexualidade, e também os casais, a união conjugal deles. Existe um sentido que precisa ser dado e existe uma grande luta e uma grande batalha para que esse sentido seja guardado e resguardado. Atenção! Presta atenção, agora a gente vai ver se vocês realmente entenderam, tudo que eu suei aqui para explicar. Se o corpo e o sexo existem para proclamar a nossa união com Deus, e eu espero que vocês tenham entendido isso, eu tenho que correr muito, às vezes eu passo um final de semana inteiro para explicar isso. Se o nosso corpo e a relação sexual do homem com a mulher existem para expressar a nossa união com Deus, e é exatamente isso. E ao mesmo tempo, se existe um inimigo que luta para nos separar de Deus, agora pensa com a cabeça do demônio. Entra lá nos miolos do demônio, se é que isso é possível, e pensa com a cabeça dele. Se existe algo que proclama o amor de Deus, que faz com que o amor de Deus seja visível entre os homens, que faz com que o amor de Deus seja compreendido entre os homens, ainda que de uma forma humana, ainda que de uma forma rasa, ainda que de uma forma que, comparada àquilo que nós veremos no céu, é pequeno, é só uma coisa opaca. Mas ainda assim já é, de fato é. O sexo e a união conjugal é sim um prelúdio daquilo que nós viveremos nas núpcias com o Cordeiro. Agora pense com a cabeça do demônio. Você gostaria que esse amor e a forma como ele é vivido pelos homens fosse vivido na ordem pela qual na ordem que Deus estabeleceu? Certamente não. Certamente você teria que atacar o quartel-general
da ordem do plano de Deus em relação à vida humana, para que ela, sendo desconstruída e desordenada na sua base, desorganizasse e destruísse todo o resto. Se você quer saber o que existe de mais sagrado no mundo, basta você ver o que existe de mais profanado no mundo, diz o Christopher West. E o sexo, ele é a realidade mais profanada do mundo. Porque ele é sagrado demais. E o demônio sabe o que ele significa. E afetando o significado, o valor e a dignidade da sexualidade humana e do amor conjugal, ele desordena todo o resto. João Paulo II diz com muita clareza: acabando com o sentido do sexo, junto acaba-se também com o sentido do matrimônio, da família, e destrói-se, por fim, a civilização. Nós teremos uma aula mais para frente onde nós falaremos sobre a ideologia de gênero. E não é à toa que o Papa Francisco diz que nunca houve uma ideologia, um pensamento ideológico tão nocivo na história da Igreja, depois do arianismo, como a ideologia de gênero. Porque ela tira o homem do seu eixo central. Ela tira o homem da sua razão original de vir à existência. E ela confunde quem é o homem. E confundindo quem é o homem, ela confunde o homem a partir de si a se relacionar com os outros e com Deus. E diante dessa confusão toda, o homem perde o seu referencial último, que é ele mesmo e Deus. Meus irmãos, prestem atenção nisso. O demônio, confundindo a nossa sexualidade, o sentido da sexualidade, confundindo a finalidade original do sexo e fazendo do sexo um parquinho de diversões, ele está fazendo com que a gente perverta, destrua, desordene e acabe com aquilo que no mundo significa e demonstra o que é o amor de Deus. E aquilo que foi criado para gerar vida, aquilo que foi criado para gerar comunhão, aquilo que foi criado para significar o eu me dou do homem para a mulher e vice-versa, está virando um parquinho de diversões, onde as pessoas vão em direção à vida sexual como quem busca um pedaço de carne para comer num churrasco. E o homem tem se tornado isso para a mulher e vice-versa. Meus irmãos, prestem atenção, prestem atenção. Quando você termina um ato conjugal, o homem termina o ato conjugal, a mulher termina o ato conjugal, existe uma pergunta que costuma pairar naquele ato, quando ele é vivido de forma verdadeira, né, de forma profunda. A pergunta que fica é: será que ela ficou satisfeita? Será que ele ficou satisfeito? Será que ele vai querer de novo? Será que isso de fato realizou ele ou ela? Meus irmãos, essa pergunta não existe no mundo animal. No mundo animal, que eu digo, é fora do mundo humano. Jamais um cachorro vai se preocupar se a cadela se satisfez com o ato sexual. Jamais um macaco vai se preocupar se a macaca está satisfeita com o ato sexual. Jamais um boi vai se preocupar se uma vaca está satisfeita com o ato sexual. Porque ali existe simplesmente o cumprimento de um papel sexual instintivo e reprodutivo para a propagação da espécie. No entanto, o homem é um dos poucos seres, não vou dizer que é o único porque tem outros, mas que são raríssimos, que se relacionam sexualmente fora do seu período fértil. Justamente por quê? Porque ele é o único chamado ao amor. Nós nos preocupamos se o nosso ato conjugal é algo satisfatório, porque existe uma finalidade, uma dignidade no ato sexual que extrapola em muito os nossos instintos e simplesmente a reprodução da nossa espécie. Porque o ato sexual foi criado por Deus para que signifique amor. Jesus, quando ele pega o pão e ele diz: isso é o meu corpo que é dado por vós, isso é o meu sangue que é dado por vós, é a mesma frase que no leito nupcial o homem deve dizer à mulher: esse é o meu corpo que é dado por vós.
como uma oferta minha por amor a você. Para que isso seja fecundo, para que isso signifique que de fato ele foi criado para ser. Então a gente se preocupa com a qualidade da nossa vida conjugal sexual, porque ela tem um significado, não é simplesmente o cumprimento de um papel instintivo de reprodução. E isso só existe entre os homens. Por quê? Porque o sexo para nós tem um sentido, tem uma finalidade, porque nós temos alma. Nós temos alma, então as coisas para nós têm um significado. Nós buscamos algo para além dessa vida, então as coisas para nós têm sentido, significado, que para os animais não tem. Então é preciso que a gente entenda que o nosso corpo está nessa dinâmica dessa batalha, dessa luta espiritual, para quê? Para que ele cumpra a finalidade dele, uma vez que nós somos herdeiros do pecado original. Então nós somos inclinados ao pecado. Nós trazemos na nossa carne as marcas da nossa concupiscência, que está o tempo inteiro querendo nos lançar numa dinâmica de um prazer, de um possuir, de um poder, que para nós muitas vezes é sinal de um distanciamento de Deus e da nossa finalidade original. Então existe essa luta em nós para que nós nos defendamos das tentações do demônio e vivamos de acordo com aquilo que nós fomos criados para ser. Entendem, meus irmãos? Por fim, nem sei quantos minutos a gente está aqui de aula já, não estou contando o tempo, mas vamos lá. A sexualidade humana realiza a vocação para o amor. Existe dentro da dinâmica da vida sexual do homem, e a gente vai falar disso ainda mais na próxima aula, onde nós vamos falar sobre as finalidades do matrimônio. Existe na dinâmica da vida sexual do homem uma realização profunda da nossa vocação ao amor. E João Paulo II diz, na Sexualidade Humana, Verdade e Significado: a sexualidade humana precisa ser entendida desde a verdade da pessoa. Desde a verdade da pessoa. É algo existencial, que você precisa provocar a pessoa a pensar nesse assunto. Principalmente nós que evangelizamos os jovens, Existe ali um existencialismo argumentativo, A sexualidade humana ela precisa ser entendida a partir da verdade da pessoa. Quantas e quantas vezes, eu já evangelizei jovens, adolescentes, alunos meus, que vivem uma vida sexual totalmente depravada, perdida, libertina. E ela acha que aquilo é o normal, por mais que aquilo não a satisfaça profundamente, ela acha que aquilo é o normal. E você, ao perguntar a ela se aquilo de fato a realiza profundamente, se aquilo de fato significa o que ela espera que signifique, elas dizem não. Não. Porque quando o meu namorado me deixa no quarto e ele vai embora, fica faltando algo que o ato sexual disse, mas era mentira. O que o ato sexual diz dentro de um relacionamento de namorados que depois vira uma mentira? Eu me dou totalmente a você. Eu sou todo teu. Você é toda minha. Esse é o meu corpo que é dado para você. Só que depois eu coloco a minha roupa e vou embora para minha casa. E pode ser que daqui a 2 meses a gente nem esteja junto mais. Por isso ele é profundamente desagregador e mentiroso fora do matrimônio. Quando Deus pede que o homem se una à mulher numa só carne, é justamente para que o homem entenda que existe uma totalidade, uma liberdade, uma fecundidade própria do ato conjugal e da relação do homem com a mulher. Se não for livre, fiel, total e fecundo, está faltando algo que não revela como Deus ama, entendem? Então a sexualidade humana precisa ser entendida desde a verdade da pessoa, incorporada à sua razão e à sua vontade e à sua liberdade, ou seja, é algo tipicamente humano, que envolve a nossa liberdade, a nossa razão, a nossa vontade, ou seja, a nossa liberdade, e pensada como um bem em si mesma. Enquanto modalidade de se relacionar e se abrir aos outros, a sexualidade tem como fim intrínseco o amor. Ou seja, a sexualidade ela foi pensada por Deus para que a gente ame e não para que a gente se feche na gente mesmo, de uma forma egoísta, centralizadora,
hedonista, né? Como doação e acolhimento, como dar e receber. É por isso que o celibato é tão belo, né, para os casais. O celibato aponta para a gente uma realidade que nós viveremos no céu. Né? E eu não vou falar dos celibatários agora, depois eu falo. A sexualidade é a integração física, psíquica, espiritual e sobrenatural da pessoa humana, que acontece em dois modos distintos, homem e mulher, iguais em dignidades, complementares na existência. Fantástico, né? Não precisa nem comentar isso aqui. Na pessoa humana, o instinto sexual, a sensualidade e o prazer, vejam, são coisas da nossa natureza, né? O instinto sexual todos nós temos, né? Uma certa sensualidade de atração de um ao outro, o prazer próprio, né, da linguagem da relação sexual, estão subordinados e integrados à razão e à vontade. Se não for assim, a mão da coisa está invertida. É corpo mandando na alma, né? É instinto mandando na razão, ordenando-se a liberdade por amor e para amar. A sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. No casamento, a intimidade corporal entre os esposos se torna um sinal e um penhor de comunhão espiritual. Vejam, no casamento, isso aqui é como a gente vai começar a próxima aula, né? No casamento, a intimidade corporal entre os esposos se torna um sinal. Ele é um sinal do amor que Deus tem pelo homem, da oferta que Deus faz ao homem. E um penhor de comunhão espiritual. O penhor de comunhão espiritual. Não existe oração mais profunda para um casal do que se unir num ato conjugal. Não existe forma de renovar de renovar a união sacramental daquele casal, que não existe forma maior de renovar a união conjugal daquele casal que não seja pelo ato conjugal. Porque não existe de forma mais bela, mais plena, mais profunda, mais alta, mais elevada, mais íntima de se dar ao outro, senão dando o seu próprio corpo a ele, a ponto de gerar, por aquele ato de amor, uma terceira pessoa. Vejam, meu amor, meu amor não, né? Vejam meus irmãos, né? Falei tanto de amor que falei meu amor, né? Vejam, meus irmãos, se nós não entendemos essa vocação do homem ao amor, se nós não entendemos o corpo do homem como uma vocação ao amar e ao amor, nós não entendemos de fato quem é o homem. Se nós não entendemos o homem a partir da ótica de Deus, de ter nos feito homem e mulher, com uma vocação, com um chamado específico, incluindo a nossa sexualidade, nós nem podemos falar sobre matrimônio, não podemos falar sobre aborto, não podemos falar sobre célula-tronco embrionária, não podemos falar sobre a reprodução medicamente assistida e por aí vai. Por isso a importância dessa aula, tá bem? Que eu quis fundamentar bem essa questão da sexualidade humana. Para quê? Para que a gente possa falar dos outros assuntos à altura da nossa verdadeira dignidade. E não ficar falando aqui só de biologia e biologia e biologia. Tá bem? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre o matrimônio, sobre as suas finalidades. Na aula seguinte nós vamos falar sobre a moralidade dos atos humanos, da defesa da vida, de legítima defesa. E a partir daí a gente entra na questão mais prática da bioética, né? Reprodução medicamente assistida e por aí vai. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Estou esperando vocês lá no grupo do WhatsApp, caso haja aí alguma dúvida, alguma questão. Deus abençoe vocês. Shalom.